Eu vim aqui para contar a história da obra-prima e eu não poderia escolher um lugar mais propício do que a minha casa, a origem desse produto. Tá? A obra-prima nasceu durante a construção da minha casa, 18 meses de muita felicidade, mas muito sofrimento na gestão da obra. Não foram poucas as vezes que eu passei alguns perrengues com a obra. Né? Finalmente ela ficou pronta, mas o processo de construção não foi fácil. Então, as dificuldades, eu diria assim, naquela época, não só na tua obra, né, nas outras que a gente tocava, era a questão assim de controle financeiro, né, o planejamento todo, porque isso tudo era feito no Excel, então, com planilhas, né. Fazíamos o nosso controle através de planilhas, né, é mais comum a planilha Excel. E nós tínhamos um problema de uma planilha não conversar com a outra, né? Você alimenta uma planilha, primeiro que ela está vulnerável a receber um comando ali e desconfigurar ela. Bom, uma das dificuldades vividas na obra foi a dor de virar um cliente inadimplente, um cliente Serasa. Né? Eu descobri isso da pior forma possível, o gerente do meu banco ligando para informar que eu tinha um protesto de R$ 39,70 de um documento extraviado na obra. Eu não paguei um boleto de R$ 39,70 não por falta de recurso, mas por falta de saber que aquele boleto estava por vencer. Por quê? Porque ele foi extraviado na obra. E isso é uma coisa que me deixava assim, muito chateada, porque dá a impressão, você se sente meio culpado, sabe? Assim, meu Deus, meu cliente foi protestado porque um boleto sumiu. A impressão que a gente, né, eu coloco assim, a culpa é minha, o boleto sumiu na obra, como é que eu não vi, como é que eu não... Então eu diria que isso traz uma sensação ruim, uma inquietude e tal, né, e que você leva isso para casa, né, naquele dia você não dorme direito, você está mais irritado porque aquilo aconteceu, então eu daria isso assim de exemplo, sabe? Antigamente, como é que a gente fazia? A gente monitorava isso no canteiro de obra, né? A gente tinha um caderno, né? Então esse caderno, não, com o tempo, pegando chuva ou sol, ele perdia algumas informações, né? Olha, era complicado, era grupo WhatsApp, aí mandava para o cliente, aí tentava fazer uma planilha com 3 cotações, mandava o print, então era muito amador, né? Não era profissional. Como é que funcionava esse? A gente tinha que ter um estagiário para cada obra para fazer isso. Que o cliente, geralmente ele é uma pessoa leiga, ele não entende de nada do processo, né? E que a gente acabava vendo que o cliente chegava no meio da obra, já ficava meio truncado, achava, poxa, eu já gastei demais, vai estourar meu orçamento. Tanto eu quanto o Eduardo, a gente tentou contratar uma empresa para fazer um programa para a gente, né, devido às nossas demandas do canteiro de obra, e isso não foi possível. A gente demorou isso em torno de 5, 6 meses, colocamos o sistema para rodar e não era aquilo que a gente queria ainda. Eu até sugeri para o construtor da minha obra procurar um sistema para implementar, visto que as obras eram gerenciadas com 5 ou 6 planilhas simultâneas. Tinham, né, sistemas, mas a maior parte deles voltado a grandes empresas com custos altos e que não, né, se adequava muito à nossa necessidade, se adequava à nossa necessidade, mas não à nossa realidade financeira, né, com custos altos, sistemas caros e que não viabilizava para nós. A resposta dele foi o quê? Já procurei. Eu só encontrei soluções caras e complexas. Eu, não satisfeito, fui atrás também e cheguei à mesma conclusão. Só existiam soluções voltadas a grandes construtoras e a um preço totalmente inacessível. Foi aí que surgiu a ideia de desenvolver o sistema obra-prima, uma solução voltada aos pequenos construtores, que até então não existia nenhuma no mercado. E o motivador principal desse sistema foi resolver várias dores. A dor do cliente final, que era o meu exemplo aqui, né? Eu não tinha tempo para vir até a obra, eu não tinha tempo para curtir a obra, eu tive dificuldade com os pagamentos da obra por não saber o que eu tinha para pagar. E eu não tinha o mais interessante, eu não tinha fotos e acompanhamento da obra. Muitas vezes a discussão que eu tive com a construtora não foi por falta de vontade, foi por falha de comunicação. Todas essas dores, todas essas dificuldades, eu fui anotando como uma dor de um cliente final. E também fui observando o lado do construtor. Dificuldade em fazer cotação, dificuldade em acompanhar um previsto realizado de obra, dificuldade em gerenciar o que deveria ser pago naquela semana. E tudo isso virou subsídio para a criação de um produto.
Passou-se aí 2014, 2015, 2016, 3 anos de desenvolvimento até a gente ir a mercado com a nossa primeira versão. Uma versão pilotada por 2 empresas aqui de Curitiba, Casa Ideal e DJA Engenharia. Essas 2 empresas aí compraram o desafio junto com a gente de maturar o produto e durante alguns meses a gente ficou no piloto dessa ferramenta. O antes, você naquela loucura de tempo com planilha, né? Agora sim, as informações estão no sistema, né? Eu fiz uma cotação, já está lá cadastrado, fez a compra, ela já está lá, eu não preciso voltar para lançar, para fazer coisas, né? Eu consigo emitir relatórios ali, então assim, realmente otimizou muito esse tempo, o tempo que sobra, né, para o lazer, para a família, enfim. E aí, finalmente, em 2018, a gente realmente lançou o produto ao mercado. A gente conversa com os clientes no dia a dia e ouve que exatamente as dores deles, as faltas de integração lá com planilha, os problemas que ele tem no dia a dia, a gente consegue entregar uma solução e, cara, isso é muito gratificante, porque a gente consegue entregar, fazer com que o negócio dele realmente seja algo positivo. Nós sentimos a necessidade de ter um software de gestão da construção, né, onde eu conseguiria fazer a gestão da construtora e dos clientes. Então nós fomos atrás de software e aí encontramos o Obra-Prima, né, e a partir de então nós adotamos o Obra-Prima como uma ferramenta de vendas, né. Eu mostro para eles que o meu concorrente talvez não tenha essa ferramenta, onde ele vai ter o acompanhamento contábil, tudo que envolve financeiramente, fotos, projetos, tudo isso online, 24 horas para ele à disposição no celular ou no computador. E com o diário de obras hoje online, que o Obra-Prima nos proporcionou, fica muito mais fácil a gente controlar, né, até o cliente também. Ele tem informação realmente o que acontece na obra dele diariamente. Também a gente consegue colocar fotos ali, né, além de transcrever as informações do que são feitos, executadas as tarefas, a gente consegue colocar foto também para o cliente ter uma segurança, né? Otimizou o tempo, nossa, muito, assim. Eu diria assim, o prazo que eu estava controlando uma obra hoje com Obra-Prima, você controla sim. É muito mais agilidade, muito mais precisão, né? Então, se eu preciso uma informação, eu estou em casa final de semana, preciso de uma informação, eu tenho tudo isso online, né? Eu posso pesquisar qualquer informação e tem. Então, isso é um ganho significativo para nós, né? A gente começou a utilizar ele e acho que foi onde a gente conseguiu ter realmente uma venda muito mais transparente para o nosso cliente. Que hoje a gente acaba tendo um setor de compras bem mais transparente, né, para ele, né? Acho que são uma das maiores vantagens que o sistema trouxe para nós. A gente demorou em torno de uns 2 meses para implantar, assim. Algumas dificuldades a gente passou, porque até se habituar com o sistema ali, mas assim, o suporte 10, o que você manda para eles ali, bate pronto, respondem para a gente. Ver tudo que a gente pensa ser implementado, né, ver se concretizando é muito importante para a gente, brilha os olhos, porque a gente está resolvendo problemas, a gente está entregando solução, a gente está entregando, de fato, o sucesso que os nossos clientes na ponta esperam ter, né, ao longo de toda a sua jornada conosco. Hoje com a Obra-Prima é muito fácil você acompanhar o pagamento, de saber o que tem para pagar através do aplicativo. O próprio aplicativo a gente consegue visualizar fotos de evolução da obra, a parte de documentação da obra, né, a planta baixa da obra, todas as notas fiscais que circularam durante a obra. Então com isso a gente resolveu o problema de pagamento de contas. O cliente hoje tem uma prestação de conta muito transparente utilizando a Obra-Prima. Eu tenho o cliente, por exemplo, que está morando no Peru. Então, quando ele precisa de alguma informação, ele entra lá no computador dele, no celular dele e busca a informação lá onde ele está. Ele não precisa pedir que eu mande uma planilha para ele. Então, ele consegue essas informações em tempo real. Né, nós já construímos com um cliente que mora no Japão. Eles não acompanharam a obra em nenhum momento aqui no Brasil. Eles ficaram o prazo inteiro da obra fora. E esse cliente acompanhou tudo pelo sistema. Foi muito legal, assim, um prazer, na verdade. Porque numa plataforma só, a gente tem acesso aos dados financeiros da obra, aos custos, ao que está por vir de custos também, data de vencimento, valores, a possibilidade de anexar os comprovantes de pagamentos, de agendamentos, e para o controle do cliente, saber como é que está o andamento, os valores, se já foi pago, se ainda há algo a pagar. A tecnologia ela tem o objetivo de facilitar a vida das pessoas. Nós, como empresa de tecnologia,
queremos trazer justamente isso para a vida de vocês. Esse é o nosso objetivo, facilitar a vida de vocês, otimizar o processo da sua empresa, e é muito gratificante ver que a gente consegue entregar esse resultado. O Obra Prima reconhece os seus colaboradores como a sua maior riqueza. Então, mais do que criar um produto inovador, nós criamos um ambiente acolhedor e inclusivo que proporciona o desenvolvimento pessoal e profissional a todos que fazem parte desse time incrível. Hoje, com o Obra Prima, o controle que nós temos, assim, não existe mais a possibilidade de voltar atrás, porque a qualidade eu diria a qualidade do serviço prestado, né, pela construtora hoje é outro, né, em função do Obra Prima aí nos ajudando em todos os setores da empresa. Então, assim, o que eu diria, né, para os pequenos, né, as empresas menores e que têm essa dúvida e que ainda trabalham com planilha, sofrem preenchendo planilha do Excel, assim, não tenha dúvida, porque realmente o sistema, ele compensa, ele é muito bom. E assim, é outro planejamento, é outro controle, né? Pensando tanto em cliente como em empresa, vale muito a pena, nós jamais voltaríamos atrás. O sistema Obra Prima aí veio para agregar e muito. Então, a Obra Prima foi criado pensando na realidade dos pequenos construtores. Um sistema de fácil utilização, de fácil implantação e de custo acessível. Essas foram as premissas que nortearam o desenvolvimento do Obra Prima.